Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos para mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Aline, do canal Lar de 10. O vídeo de hoje, pessoal, eu estou mostrando aí para vocês como eu fiz esse porta-talher utilizando ripas de pallet e vidro. E eu utilizei vidro de azeitona. Então eu coloquei os 3 vidros porque eu queria medir o tamanho que iria ficar a parte da madeira, né? No caso, seria a caixinha da madeira para poder comportar esses 3 vidros. Então, eu tinha aqui algumas ripas e eu coloquei aí a medida para ver aonde eu precisaria cortar. Coloquei as laterais para poder cortar certinho, né? Então, pessoal, você vai fazer assim. Você vai pegar essas madeiras, colocar nos cantinhos e também nas laterais. E vai medir aí com um lápis e uma régua para ficar um risco bem certinho. E aí você vai cortar do tamanho que você desejar. Eu tinha madeira que poderia ter colocado aí mais de um vidro, mas eu quis fazer apenas com 3 vidros mesmo. E aí eu marquei aí, pessoal, aonde eu ia cortar para ficar assim uma caixinha assim bem além de rústica, né? Uma caixinha também delicada. Então eu medi aí, olha para vocês verem. Fui cortando e fui medindo. E aí, pessoal, depois que eu medi, eu cortei, né, as 3 laterais, o fundo e as laterais. Eu parafusei dos 2 lados. Onde estão as ripas maiores, eu utilizei parafuso. Utilizei um parafuso em cada lado. E, como vocês podem ver, e nas laterais eu coloquei prego. Coloquei prego porque essa madeira é uma madeira muito resistente. Então, eu decidi mesmo colocar aí o prego. Achei que ficou bem forte. Você pode também colar, passar cola antes de você fazer aí o acabamento final utilizando o prego, pessoal. E aí depois eu precisei lixar, né? Porque como era uma madeira que eu achei na rua, então eu precisei de lixar para poder ficar bem lisinho, para vocês verem. E aí eu lixei. E depois de lixado, pessoal, eu utilizei esse stencil para poder fazer esse detalhe. Se você não tiver um stencil, quiser escrever à mão, né, com um pincel, também você pode fazer. Mas tinha um stencil para facilitar, eu utilizei aí o stencil para poder fazer aí os detalhes. Para poder deixar bem bonitinho, porque a intenção é colocar mesmo na cozinha. E aí já estão com os potinhos e eu vou ensinar para vocês agora como eu fiz esses potinhos. Técnica muito simples, muito fácil, eu já até utilizei no canal esses potinhos. E aí, olha para vocês verem, se eu quisesse colocar 4 vidros, eu conseguiria. E assim, pessoal, ficou. Agora eu vou fazer a parte dos vidros, né? Eu havia já lavado esse vidro, tirado toda a cola. E aí eu utilizei o primer para poder aderir bastante a tinta PVA. Então eu utilizei o primer em todo o vidro. Utilizei com um pedaço de esponja mesmo que eu tinha aqui na minha casa, que é uma esponja que eu utilizo, já tá bem velhinha, mas ela me ajuda muito nessa parte de precisar, quando eu preciso espalhar aí esses materiais, no caso o primer ou até mesmo a tinta. E aí, depois de seco, pessoal, estava bem seco, aí foi hora de utilizar a tinta PVA. Se você quiser colorir a tinta, você pode utilizar aquela bisnaga de colorir e colocar na cor que você quiser. No caso, eu quis mesmo fazer a cor que está aí, né? Eu quis algo bem neutro, rústico, mais voltado para o farmhouse. E aí, eu fui com um rolinho, eu fui fazendo aí o acabamento com a tinta PVA. Então, eu passei toda a tinta PVA nos vidros, depois que o primer já estava bastante seco.
E aí você vai olhando se você precisa de dar mais uma mão de tinta. Neste caso aí, pessoal, eu precisei dar mais uma mão de tinta e ficou para ficar bastante, né? Bem tampadinho. E uma dica é quando você faz a pintura e de repente não quer esperar secar no tempo natural, você pode utilizar aí o secador. O secador tanto no vidro quanto na lata. E aí com o secador você vai conseguir fazer com que essa tinta seque mais rápido. Então, pessoal, depois que estava seco, eu fui vendo aonde faltava tinta. Então, eu fui passando outras mãos de tinta com o rolinho. Tem que estar bastante seco para você fazer aí o trabalho final, que é o acabamento. E depois de eu consegui fazer aí 3, a minha tinta tinha bastante, eu coloquei muita água e ficou um pouco rala, então eu precisei dar 3 mãos de tinta nesse potinho. Para fazer o acabamento, eu tinha aqui corda de sisal, então eu fui colando, o pessoal medir primeiro, né, a quantidade que eu ia gastar. E aí eu fui colando com a cola quente mesmo. Só você contornar a parte aonde ficava aonde a tampa enroscava para poder fazer o acabamento com a corda sisal. Uma dica é você utilizar aí o que você tem na sua casa, né? Não precisa de repente, se você não quiser comprar ou se você não tiver, você pode utilizar o que você tem em casa, até mesmo fitas, né? Corda, o que você tiver aí, você pode usar, deixar a sua criatividade. E aí, pessoal, eu peguei e fui enroscando, como vocês estão vendo, passando a cola quente e enroscando aí a cola de sisal para poder fazer o acabamento dessa parte de cima do vidro. Uma outra dica também, se você quiser desenhar no vidro, se você tiver algum stencil e você quiser também estampar no vidro, você pode fazer. Eu acho que fica bem legal. No meu caso, eu não quis fazer nada, somente deixei o vidro liso mesmo. E para fazer o acabamento aí, eu utilizei o próprio sisal. Eu utilizei aí um lacinho que eu fiz com a própria cordinha de sisal. E aonde foi finalizado o corte dessa corda sisal, né? Eu fiz o lacinho para poder fazer o acabamento, para não ficar aparecendo aonde foi cortado o sisal. E aí, pessoal, eu queria pedir para você que ainda não se inscreveu no meu canal, se você se inscrever, compartilha, deixa aí um like, deixa um comentário, que isso motiva cada dia a gente continuar fazendo os vídeos. E aí, para vocês verem, ó, eu fiz o lacinho e assim eu fiz nos 3 potes de... E aí, você também pode fazer o lacinho, se você do xadrez, uma fita xadrez, também vai ficar muito lindo. Então, pessoal, assim que o lacinho estava pronto, eu fiz o acabamento. E aí, vou mostrar para vocês aí no final como ficou. E aí, você pode colocar o talher que você quiser, da forma que você quiser. Um abraço a todos vocês. Muito obrigada por a cada dia me apoiar aqui no canal. Um grande abraço a todos.